Sabe, é super comum a gente assumir que qualquer inovação na gestão pública é logo de cara um passo positivo, né? Um avanço quase inevitável. Mas e se a gente parar para pensar que nem toda mudança administrativa é desenhada para empoderar a população? E se, em alguns casos bem específicos, essa tal de inovação institucional for, na real, uma ferramenta super afiada, usada justamente para concentrar poder e afastar o controle das mãos dos cidadãos? Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Hoje, a ideia é desconstruir esse conceito de inovação governamental. A gente vai entender juntos por que algumas reformas realmente ampliam a nossa voz, enquanto outras acabam fortalecendo, ali de forma bem silenciosa, corporações que ninguém elegeu. A nossa jornada hoje vai ser super direta. Ponto 1. As duas faces da inovação. Ponto 2. O poder do povo. 3. A ameaça da cooptação. 4. O lado sombrio da inovação. E, para fechar, ponto 5, protegendo o núcleo democrático. Vamos lá? Todo esse conteúdo fascinante que a gente vai explorar agora é totalmente fundamentado na pesquisa premiada do cientista político Leonardo Avritzer. O livro dele, As Duas Faces da Inovação Institucional, ilustra de forma brilhante toda a complexidade da política aqui na América Latina. E ele revela um detalhe crucial. A verdadeira disputa pelo poder, muitas vezes, acontece exatamente ali, escondida nos menores detalhes institucionais e burocráticos. Então, começando pela parte 1, as duas faces da inovação. O pesquisador estabelece um contraste bem profundo entre dois modelos de Estado. De um lado, a gente tem a inovação democrática. Essa é aquela construída de forma puramente horizontal, né? Funciona de baixo para cima, capacitando os cidadãos comuns a participarem ativamente das políticas públicas. Mas do outro lado da moeda, temos a inovação judicial ou administrativa. Essa atua de um jeito rigidamente vertical, imposta mesmo, de cima para baixo. E o que acontece na prática? Em vez de empoderar a população, ela frequentemente fortalece burocracias e corporações profissionais de elite, como promotores e juízes. A questão central aqui é que esses grupos não prestam contas nas urnas e, em muitos casos, podem agir para expandir os próprios interesses institucionais. O que nos leva à parte 2, o poder do povo. A maior estrela de todo esse modelo colaborativo e horizontal é o tal do orçamento participativo. E olha, longe de ser só um jargão administrativo chato, essa é uma ferramenta absolutamente revolucionária. Vamos imaginar o cenário. Ela tira, literalmente, a caneta e o poder de decisão de dentro daquele gabinete isolado do prefeito e entrega isso direto nas mãos das assembleias populares. E o impacto prático na vida real é praticamente o fim absoluto do clientelismo. Acaba aquela figura do político tradicional que age como mediador, trocando favores por asfalto ou infraestrutura. No lugar disso, entra a participação direta, super transparente e igualitária de qualquer membro ali da comunidade. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é que a inovação institucional não precisa ser algo engessado, sabe? Ela se adapta de forma brilhante ao ambiente dela. Por exemplo, em Porto Alegre, que é o berço histórico desse projeto, o fluxo do orçamento saía das assembleias de base e ia para um grande conselho central unificado para a cidade toda. Já em Belo Horizonte, a estrutura que eles adotaram descartou totalmente esse conselho central. Por que isso importa? Porque garantiu que as decisões tomadas diretamente pelos cidadãos, lá nas assembleias regionais, fossem finais e prontas para execução. Só exigiu que a cidade criasse novos métodos bem criativos de deliberação para manter todo mundo na mesma página. E foi bem para contornar essa falta de um conselho central que Belo Horizonte criou as incríveis caravanas das prioridades. Olha, isso é um microexemplo fantástico de organização social. Em vez de os bairros ficarem ali competindo cegamente por recursos através de planilhas de Excel frias, os próprios moradores visitavam presencialmente as áreas uns dos outros. E ao ver ali, ao vivo e a cores, a carência real do vizinho, uma coisa super poderosa acontecia. Nascia a empatia. A partir desse sentimento, começaram a se formar alianças de apoio mútuo entre bairros bem diferentes. Isso prova por A mais B que o contato humano, aquele cara a cara, constrói pactos e coalizões muito mais sólidos do que qualquer decisão tomada a portas fechadas em um escritório governamental. E não é só no Brasil que esse nível de engajamento direto funciona, viu? A pesquisa traz um estudo de caso super interessante de Rosário, lá na Argentina. Basicamente, a prefeitura local queria impor de cima para baixo a construção de um complexo prisional e administrativo num terreno conhecido como Fábrica de Armas.
Só que, com o orçamento participativo já em ação, os conselhos de moradores se articularam e bateram de frente com a elite tecnocrática. O resultado, eles forçaram a cidade a recuar e a respeitar a decisão popular de construir ali um parque tecnológico. É uma demonstração prática e maravilhosa de que cidadãos comuns sabem sim gerenciar perfeitamente o planejamento super complexo dos espaços onde eles mesmos vivem. E só para dar a exata dimensão desse nível de engajamento, nessa mesma cidade de Rosário, logo após a introdução de uma inovação metodológica super simples, que foi o uso de urnas de votação lá em 2010, a participação deu um salto simplesmente colossal. Chegou a quase incríveis 60 mil pessoas ativamente envolvidas nas decisões. Isso basicamente converte aquele aprendizado político pragmático numa verdadeira experiência de massa, um divisor de águas absoluto. Bom, isso nos traz a parte 3, a ameaça da cooptação. Infelizmente, a experiência da cidade de São Paulo mostra como um sucesso popular também pode ser desmantelado rapidinho. A pesquisa detalha, de forma super objetiva, que o colapso ali aconteceu por razões estruturais do próprio governo. É como uma tempestade perfeita. Primeiro, uma clara falta de prioridade administrativa. Segundo, o partido no poder na época, o PT, estava profundamente dividido internamente. E terceiro, as áreas em que os cidadãos de fato podiam opinar começaram a competir com programas centralizados gigantescos e não participativos como os seus. O resultado final dessa equação? Um isolamento institucional imenso e o esvaziamento total das assembleias cidadãs. E não se enganem, esse tipo de retrocesso rola por toda a América Latina. No México, por exemplo, o Instituto Federal Eleitoral começou com um foco incrível no monitoramento cidadão. Mas aí, sofreu uma cooptação severa quando algumas reformas cortaram a autonomia deles, devolvendo o controle da instituição de bandeja para os acordos dos partidos tradicionais. Já na Bolívia, foi um alinhamento partidário absoluto com as lideranças nacionais do Partido MAS que acabou politizando e, no fim das contas, enfraquecendo os supervaliosos comitês locais de vigilância. A lição estrutural que o Avritzer nos deixa aqui é bem clara e imparcial. Partidos políticos, independentemente da vertente ideológica, frequentemente vão resistir com unhas e dentes ao controle cidadão independente. Chegamos então à parte 4, o lado sombrio da inovação. E é exatamente aqui que a gente precisa encarar um conceito bem perigoso, a tal da inovação judicial. Porque, bem diferente daquela inovação democrática colaborativa que a gente viu antes, essa inovação judicial concede uma autonomia imensa para profissionais e entidades legais agirem de forma totalmente vertical. Vamos pensar no caso do Ministério Público no Brasil. O grande alerta vermelho que a pesquisa aponta é que criar corporações autônomas que ninguém elegeu e que operam sem o devido controle externo pode gerar rapidinho um desequilíbrio super nocivo para as engrenagens constitucionais. E o pior? Tudo isso geralmente vem empacotado sob o disfarce quase mágico e super sedutor da defesa do interesse público. Vamos em frente para ver como isso se constrói passo a passo. E a pesquisa usa a Operação Lava Jato como um estudo de caso super rigoroso para entender isso. Olha só a escalada. Passo 1. Acontece aquela concessão bem ampla de independência para os órgãos legais investigativos. Passo 2. Rola a adoção de inovações processuais com uma extrema flexibilidade, tipo colocar ferramentas fortíssimas como a delação premiada nas mãos de juízes de instâncias mais baixas. E aí, finalmente, o passo 3. Todo esse poder vertical ganha uma atração absurda e acaba culminando na subversão de garantias constitucionais que são cruciais. É basicamente quando a corporação passa a se sobrepor à própria lei para atuar em cima da soberania eleita. Então, o ponto central da obra do Avritzer, de uma perspectiva bem analítica, é destacar como o pretexto quase inquestionável do combate à corrupção pode, ironicamente, ser usado como ferramenta para violar o próprio Estado de Direito. A pesquisa registra de forma bem clara o uso de grampos telefônicos ilegais, violações bem fortes do direito de defesa e até aqueles vazamentos seletivos para a mídia, com foco claro de manipular o debate público. É um diagnóstico que ilustra que, no meio dessa busca sistemática para atingir adversários políticos ou governos específicos, os próprios atores do judiciário acabaram violando a mesmíssima lei que, teoricamente, eles tinham jurado proteger. Loucura, né? E isso nos encaminha para a nossa última parte. Parte 5. Protegendo o núcleo democrático. O grande ensinamento que a gente tira de tudo isso é que a inovação institucional só é realmente benéfica se ela servir para aprofundar a nossa cidadania, sabe? Ativamente, através daquela codeliberação horizontal que a gente conversou mais cedo. Porque, vamos pensar bem, se uma mudança de gestão ou uma reforma legal serve só para limitar o grupo de pessoas que toma as decisões finais, afastando a comunidade para dar mais poder a especialistas técnicos isolados ou atores judiciais super distantes, então, com certeza absoluta, isso não é uma inovação a favor da democracia. É só um baita retrocesso para o velho autoritarismo burocrático, só que dessa vez disfarçado com um belo verniz de modernidade.
E tem uma citação do livro que eu acho que captura perfeitamente a raiz de todo esse problema. O autor diz o seguinte: aprofundar o controle dos cidadãos sobre o orçamento reduz inevitavelmente o controle das elites e do sistema político tradicional. É simples assim. Empoderamento de verdade significa necessariamente redistribuir influência. Chamar a sociedade para ajudar na formulação técnica do orçamento da cidade ou no controle rigoroso das políticas públicas sempre vai significar mexer no bolso e no poder dos gestores atuais. E é exatamente por esse conflito direto que a gente vê projetos lindíssimos e super eficazes sofrendo cortes o tempo todo, sabotagens silenciosas ou caindo naquela triste armadilha da cooptação. O que nos obriga a fechar essa análise com um questionamento no mínimo incômodo, mas super necessário. Da próxima vez que anunciarem uma reestruturação administrativa mega revolucionária nas nossas cidades, ou quando uma suposta inovação jurídica brilhante estampar os noticiários cheia de moralidade e progresso, vale a pena a gente parar e refletir com muito cuidado. Será que isso realmente está devolvendo a voz e a capacidade de auditoria para nós aqui na base da pirâmide? Ou será que isso serve só para criar mais uma camada de blindagem institucional para os mesmos donos do poder de sempre? Fica a reflexão para a gente pensar a respeito. Muito obrigado por acompanharem a nossa explicação de hoje e até a próxima.